Crianças, adolescentes, jovens adultos e adultos. Será que existe diferença entre ansiedade e como que a gente pode lidar? Temos aqui a nossa querida Sara Silva, psicóloga comportamental. A ansiedade, ela é um estado de alerta? O que acontece com o nosso organismo quando... O que é ansiedade? É esse imediatismo? Está mais para alerta? É excesso de preocupação? Como que ela é constituída, digamos? Sim. A ansiedade, ela é muito relacionada com o medo. Então, medo de que alguma coisa saia do meu controle. Porque o medo, ele é muito primitivo, né? Quando o ser humano era lá da época das cavernas, existia o medo para sobreviver. Então tinha um leão rondando lá, né? Preciso me resguardar, eu preciso sobreviver e tem um perigo aqui, perto de mim. E foi passando os anos, os séculos, e isso foi evoluindo. Hoje o medo, a ansiedade é um medo irracional. Não tem nenhum leão aqui fora, mas eu mesmo assim estou com medo de que alguma coisa vá acontecer. Medo do futuro, medo de que alguma coisa aconteça e que não saia do jeito que eu planejei, de acordo com as minhas expectativas mesmo. Você tinha falado uma coisa que eu fiquei assim, pensativa, que quando a gente está lá vivendo o futuro, né, a gente acaba pensando no pior, porque está vinculado com medo, então a gente acaba pensando no pior. E às vezes o futuro nem é tão triste assim, exceto, né, a salvo pelo fato da gente ficar preso no futuro e deixar de viver o presente, que você falou, achei muito legal, que a gente acaba ficando num lugar desconfortável. Insatisfeitas. Sim, porque o futuro são duas possibilidades, 50% de dar certo e 50% de dar errado. Mas a ansiedade, ela conta umas mentiras, então ela diz que vai dar errado. E aí você se prepara para o pior. É claro que cada pessoa funciona de um jeito, então todo mundo tem um gatilho, todo mundo tem aonde pega, sabe? Eu, por exemplo, uma pessoa pode ter como gatilho a questão das coisas saírem do controle dela. Então isso gera ansiedade. A outra pessoa gosta muito de agradar. Então todo mundo tem o motivo da ansiedade. E cada um é de um jeito, né? Tem que enxergar para consertar, né? Exatamente. E você falou outra coisa também que às vezes me deixa muito pensativa. Em relação ao ser humano ter essa ilusão de que as coisas estão sob controle dele. E agora, com essa pandemia, saiu do controle de todo mundo, né? Então, na sua opinião, assim, de profissional, existe alguma maneira da gente entender quando que uma ansiedade ela faz parte já de uma predisposição que a gente tem ou que ela se deva aí a essa falta de controle que o ser humano está hoje, é uma coisa muito, muito escancarada, né? Uma coisa muito fatídica. Nós não estamos no controle de nada. Tanto que essa pandemia, ela vem, ela devasta, ela não quer saber se você é pobre, se você é rico, se você estava preparado para isso, se você não estava, né? Se você já viveu tudo que você tinha para viver. Então, isso desconstruiu essa crença, que por um lado é positivo, né, Sara? Mas pelo outro, como que a gente pode fazer para entender isso de uma forma melhor? E como que a gente pode identificar também quando a ansiedade é algo normal ou quando ela pode se transformar num transtorno, se transformar em algo patológico? Como funciona? Isso que você disse tem muita verdade. A pandemia trouxe a vulnerabilidade. Então, a gente percebeu que a morte está logo ali, né? E a gente não controla. É um vírus invisível, então eu não posso... os meios de me proteger são muito pequenos. E aí mostra o quanto quanto a vida é um sopro. Quanto a gente tá aqui de passagem mesmo. Tem um lado muito ruim disso, né? Que é o lado de que a gente perde quem a gente ama, de que as pessoas que a gente quer ter perto têm que ficar longe por um momento. E isso frustra muito, né? Mas ao mesmo tempo, o lado bom é perceber exatamente isso, que a gente tem que viver o hoje. Não adianta ficar imaginando o que vai acontecer, porque a gente não tá no futuro, a gente tá no hoje. E aí, quando as pessoas têm essa experiência de quase morte, que a gente fica sabendo, por exemplo, pessoas que passaram por um furacão, pessoas que foram assaltadas e teve armas. Como a vida é um sopro, como eu não tenho controle de nada que possa acontecer comigo, eu volto o olhar para quem tá ao meu redor, né? E eu amo as pessoas,
como se não houvesse amanhã, porque às vezes não há. E aí eu me entrego mais, eu tenho mais paciência, eu peço perdão. Então eu acredito que a quarentena, a gente tem que achar um lado bom. É do pai ver o filho aprender, às vezes, a escrever, que isso foi tirado, né, pela correria da vida. A avó cuidar do neto, né? Então essa questão de estar próximo, né? Eu tenho emocionada. Não, eu sei que você perdeu seu vovô, né? A gente fica... Desculpa, gente. Estamos em rapport. Sim. Quando eu percebo a finitude da vida, né? Eu dou mais valor a coisas que eu não tinha tempo de perceber. Eu percebo muito quando alguém perde um ente querido, que aí a pessoa pensa, eu poderia dar um adeus, eu poderia ter feito. Então, hoje em dia, a gente tá tendo essa reflexão antes de perder. Isso é legal, porque aí a gente faz agora, a gente não deixa pra depois, e aí a gente não perde, sabe, essa oportunidade. Nossa, Sara, e você falou uma coisa muito, muito profunda que até me comove. Essa questão da gente... A vida é um looping, né? É uma correria. A gente tá sempre trabalhando, sempre pagando conta, sempre vivendo naquela correria e realmente o tempo e esse modus operandi do mundo, né? Faz com que a gente tire a coisa da gente, né? Faz com que a gente perca muito. E a pandemia tem esse lado, que ela desacelerou a humanidade. Ela condicionou a gente a entender que a vida é frágil, que você perde as pessoas e que você tem que amar como se não houvesse um amanhã, porque quando elas vão embora, você fica com a sensação de que não amou o suficiente. E isso é triste, né? É muito legal ver uma pessoa como você, né, com essa profissão tão bonita, que tem embasamentos científicos, né, que a psicologia comportamental, ela tem um embasamento científico e a psicanálise, ela é mais intuitiva, é isso? Então você tem propriedade, você é uma autoridade no que você está falando e é muito importante a gente desmistificar essa coisa de psicologia, de ansiedade não é real, de ansiedade é corpo mole, é problema que não existe. Algumas pessoas vinculam até com a falta de Deus na vida, né? E isso o nosso organismo acaba somatizando e de repente algo que não era tão grande toma uma proporção que o nosso organismo vai somatizando, né? Quais são os sinais, né, que você pode dizer pra gente, para ajudar quem tá em casa e para me ajudar também? Eu acho que todo mundo tá meio que no mesmo barco, né? Quais são os sinais que uma ansiedade, que o nosso organismo somatiza? Tem alguma coisa que muda fisiologicamente? Sim. Geralmente, quando a pessoa chega pra mim, ela traz alguns sintomas, né? E aí eu vou classificando e aí nessa análise, nessa entrevista inicial, que pode durar ali 3, 4 sessões, a gente vai vendo o que tá aparecendo de sintomas. E aí a gente classifica depressão, ansiedade. É claro que não é só um rótulo, não coloca um rótulo. A gente vai trabalhar para melhorar, né? Então, por exemplo, a ansiedade, ela diminui o apetite ou aumenta demais. Então, ou você come muito, desproporcional, ou você come pouco, assim, só porque você tem que comer, você não sente fome. Eu gosto de pensar que existe uma linha, né? Então, o 0 tá ali no meio. E aí, tudo que for pra cima dessa linha, muito pra cima e muito pra baixo, a gente já tem que ficar de olho. Então, assim, se eu estou dormindo, por exemplo, eu durmo 8 horas por noite. Se eu estou dormindo 12, 13, parece que o cansaço não passa. Alguma coisa está errada. E a somatização, a gente vê muito ela quando, por exemplo, depois de uma discussão, minha cabeça dói muito. Ou eu sempre estou indisposta, tenho náuseas, tonturas. Então a gente vai classificando. E é muito importante, quando a gente vai no médico, o médico fala, olha, não tem nada de errado com você. É o corpo somatizando, então é onde ele te encaminha para um psiquiatra, para um psicólogo. E qual que é o seu maior desafio, assim? É tratar algo que é invisível? É lidar com preconceito? Porque existe muito preconceito e é uma coisa triste porque às vezes o próprio moralismo da sociedade acaba destruindo a própria sociedade. Muitas vezes
porque talvez nós sejamos muito céticos em relação ao que a gente não vê, né? Então, como assim, você como psicóloga comportamental, qual que é o seu maior desafio hoje como psicóloga? É um desafio muito grande mostrar para esse cliente que ele está doente, porque é isso que você falou. Não tem um exame que comprove. Claro que a ciência ela está avançando muito e hoje tem alguns exames específicos que mostram a área do cérebro que está sendo, por exemplo, ficando maior quando você está passando por um determinado problema, o que está ocasionando fisiologicamente. Mas isso ainda é muito longe, né? Tá evoluindo. E aí é muito difícil explicar para essa pessoa que ela está doente. Eu falo do exemplo muito que a gente estava conversando da pessoa que machuca a perna, né? Ela quebra a perna e ela tem que ficar hospitalizada ou ela tem que ficar em casa de repouso. Você vê, ela sente a dor, tá todo mundo muito mobilizado, então todo mundo fala, fica tranquilo, não precisa sair, você pode ficar deitado na cama, a gente tá vendo que você tá mal, vamos te ajudar. Precisa de alguma coisa? Eu vou lá e faço pra você. E quando é uma depressão, uma ansiedade, uma crise de pânico, as pessoas não veem, então elas julgam antes, como se aquilo não estivesse acontecendo, como se fosse psicológico. É psicológico, mas é uma dor emocional, é uma doença. E aí ela precisa ser cuidada. Quando a pessoa está prostrada com depressão, geralmente as pessoas não têm essa mobilidade, a gente não vê as pessoas querendo ajudar tanto, levanta dessa cama, são frases que a gente escuta, sua vida é perfeita, você não precisa disso, você pode ser feliz. Você tá boa, isso é besteira, para disso. O que foi? O que você quer para melhorar? E a questão não é essa, a questão que tá faltando, além de substâncias muito importantes no organismo, no cérebro, ela também não tem motivo. A vontade dela tá comprometida, então a gente fala muito da depressão, isso, da vontade, da desesperança, nada que eu faça vai mudar. Então eu prefiro, às vezes, chega no suicídio, porque eu quero matar a dor, eu quero acabar com a dor que está dentro de mim. Não é comigo, não é com a minha vida, não é com a esperança da minha família, né? E é visto muito, igual você disse, é falta de Deus, falta de fé. E realmente a gente não vira para uma pessoa que está deitada na cama com um machucado e fala, anda, né? A gente não faz esse tipo de coisa. Então por que a gente faria com uma pessoa que tá com depressão? É claro que a gente ajuda, a gente tem que acolher a dor, mas é muito mais do que julgar e dar respostas prontas. A gente às vezes não vai saber ajudar, então leva pra alguém que vai saber ajudar, né? Então eu acho que falta muito isso. Claro que as mídias sociais estão ajudando, estão divulgando a ansiedade, depressão. Se procurar no Google, tem tudo, tem os sintomas. Só que às vezes isso mascara alguns outros transtornos. Tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, um médico, porque eles sim vão saber te ajudar. Olha só, Sara, incrível tudo isso que você falou e eu espero que isso tudo que está acontecendo, porque eu tenho certeza que até as pessoas pessoas portadoras dessas opiniões mais céticas, né, passaram já por algum momento na vida de ansiedade e essa pandemia deixou todo mundo meio no mesmo barco, né? Então aí as pessoas começam a olhar diferente para aquele problema, mas falta ainda uma cultura, falta ainda uma desmistificação, né? Igual, psicóloga é coisa de louco, né? Não, gente, o cérebro, as emoções também faz parte do nosso conjunto humano. E seria estranho se a gente não precisasse de manutenção nessa parte do nosso organismo, né? E quando você como psicólogo, você tem todas as ferramentas para nos ajudar, né? E eu vejo que você faz isso com amor, porque a gente sente quando a pessoa faz com o coração que transcende, né? A matéria é uma luz que brilha. E então eu gostaria de pedir uma luz para quem está em casa, que você desse um conselho para as pessoas, não só para quem está vivendo um momento de ansiedade, porque não é fácil, mas também para pessoas que... Ai, gente, corta. À vontade, fica tranquila. Sim, para quem tá em casa passando por isso, porque às vezes é um problema invisível que a gente não consegue tocar, dessa mudança de comportamento das pessoas, algumas pessoas acabam, eu acredito, né, ficando mais conformadas e outras pessoas acabam ficando sem saída. Então, eu gostaria, Sara, que você desse uma orientação para o pessoal de casa, para eles entenderem, aprenderem a identificar quando esse problema está ficando sério e aprender a ajudar as pessoas que estão passando por esse problema
não só identificar, mas saber conduzir, porque às vezes a própria pessoa, ela sente vergonha, ela sente medo, a sociedade dá uma machucada nessas pessoas, dá uma oprimida. Então, gostaria que você falasse o que eu posso fazer se eu estou ansiosa, como que eu identifico e como que eu ajudo uma pessoa que tem ansiedade se eu mesma não entendo a minha, sabe? O que você orientaria o pessoal? Sim, procurar ajuda é um processo muito difícil, porque é tocar na ferida, às vezes falar de coisas desconfortáveis. Então, às vezes a gente tem alguém assim, muito próximo da gente. E aí a gente não sabe como abordar, como chegar, como falar vamos, se abre comigo. E um conselho que eu dou é muito se colocar no lugar do outro, que a gente acabou de falar sobre empatia. Só que é uma empatia do tipo, o que a pessoa precisa, não do que eu posso dar, ou do que eu quero dar. Então, às vezes a gente quer que a pessoa faça um esporte, procure uma academia, que ela se envolva em atividades. Mas o que ela quer? Então, é meio que ouvir mais, sabe? Sem julgar e abraçar mais e falar, tá, eu não sei muito o que fazer, porque eu também tenho as minhas situações, mas eu estou aqui, eu vou te ouvir, tá tudo bem não estar bem. E isso que você falou sobre a sociedade nos oprimir, a gente vem de uma cultura de felicidade, né? De busca de prazer imediato. Então, ninguém pode ficar triste, a gente tem que ver feliz o tempo todo. Só que não é assim, né? E a tristeza, a ansiedade, elas fazem parte da vida e às vezes são ingredientes que a gente tem ali na nossa mistura e que chega um ponto que a gente fala, poxa, eu vou valorizar tanto esse momento bom que eu estou vivendo porque eu vivi tantas coisas difíceis. E aí a tristeza, ela serve para isso mesmo, para elevar os momentos de felicidade. Então, se tem um familiar seu, se tem alguém que está passando por isso perto de você, acolha, viva esse momento de tristeza com ela, porque depois você vai comemorar com ela a vitória dela. E ouça, sabe? Se aproxime e fale, olha, eu estou aqui, pode me contar, e a gente vai procurar ajuda juntos, porque a gente, é isso que você falou, às vezes a gente nem sabe como fazer. E um conselho para quem está passando por esse momento. É bom a gente pensar no agora. Sempre pensar que o que eu estou vivendo hoje, o que eu posso fazer por mim hoje, um dia de cada vez. E aí eu penso sobre esse processo, por exemplo, de uma pessoa que está doente. Ela está tomando remédio, ela está se cuidando, ela está ficando de repouso. Então não se cobre coisas, sabe? Não pense que você já deveria estar correndo uma maratona se teu pé tá quebrado. Então é a mesma coisa com os sentimentos, você não tem que dar conta de tudo. Isso é uma ilusão, a gente nunca vai dar conta de tudo. A sua vida não tem que ser perfeita, sabe? Então tá muito mais na expectativa, na comparação com a vida das outras pessoas, no que pra mim é importante. E aí, quando a gente se cuida, que é esse processo da gente ficar sozinho com a gente mesmo, conversar, entender as nossas emoções, aprender como lidar. Igual você disse, a psicologia ajuda muito, tem técnicas, tem o autoconhecimento que é tão importante. E eu estou num processo, então eu estou tomando remédios, né? Eu estou me cuidando, estou fazendo fisioterapia, estou reaprendendo a andar. Olha só, é um processo, é como se fosse tudo isso mais emocional no nosso cérebro e no nosso coração. Ai, poxa vida, que bonito, Sara, que bom ter você aqui com a gente, levando esse abraço, né, para quem está nos assistindo. E é legal você falar como profissional da área que a perfeição não existe, gente. Se tem alguém achando que a vida tá perfeita, aí sim tem algum problema, né, Sara? E é assim, momentos bons e ruins, eles passam, né? E a gente conviver com momentos ruins, enxergá-lo e entender que aquilo é uma fase e vai passar, isso não é você ser uma pessoa negativa. Isso é você tomar as rédeas da sua vida e ter inteligência emocional para saber lidar, enxergar o ruim, mas engrandecer e focar nas coisas boas que acontecem. Igual você falou, uma coisa muito bonita, que essa pandemia devolveu o nosso prazer enquanto ser humano, uma coisa que estava lá no inconsciente, que lá na frente a gente iria arrepender, que é de não ver um filho crescer, que é de não ver, não dar amor, né? Não entender essa finitude que tem a vida.
Então, eu espero que vocês aí de casa tenham recebido esse abraço da Sara e meu e do programa Momento da Beleza, e espero também que vocês consigam entender um pouco mais, né, das próprias emoções, sermos vocês, eu, a Sara, todos nós, sermos empáticos, né, a ponto de não saber ajudar, então não julgue, não critique, a gente nunca sabe o que tá lá no coraçãozinho do outro, né, Sara? E foi um prazer esse programa. Mexeu comigo de uma forma, né? E eu espero que vocês aí tenham sentido também esse acolhimento da Sara e de tantos profissionais, né? Dessa área que geralmente estão nessa área por gostarem, né? Serem empáticos com as pessoas. Muito obrigada pela sua presença, Sara. Eu que agradeço, é um prazer e sempre estou à disposição. E é isso, procure ajuda. Tem alguém aí disposto a ajudar, tem alguém que estudou muito e quer te dar um abraço. E esse abraço, agora a gente não pode abraçar, mas ele é muito maior, sabe? É um acolhimento, é um não julgamento, eu estou aqui por você. Então, procure ajuda, não sofra sozinho, não. Ai, que lindo! E agora eu convido você de casa para não perder nenhum programa nosso, porque logo a Sara tá de volta para entregar mais abraços para vocês, tá? Um beijo e até a próxima. Se cuidem!